Olá pessoal, hoje mais uma vez eu vim falar com quem está iniciando aí na pintura em tecido, não é? A gente falou de alguns materiais e eu tinha mencionado para vocês comprar o pincelzinho cortado e lixado. Mas caso vocês não encontrassem, vocês iam precisar comprar o pincelzinho assim, como estão esses daqui. Esses pincelzinhos são novos, tem até o precinho ainda aqui. E eu vou mostrar para vocês quando eu compro os meus pincéis assim, aqueles que eu quero, né, cortado e lixado, como eu faço. Eu gosto de cortar os meus pincéizinhos arredondando eles, tá? Para isso, a gente vai precisar de uma tesoura. Eu gosto de usar tesouras pequenas, porque eu tenho um controle maior, né, no trabalho que eu tô fazendo. E uma lixinha, pode ser até uma lixinha de unha. Eu tenho assim uma maior, porque às vezes eu preciso passar um pouquinho um pincel maior. Na de unha pequenininha, também funciona, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Assim, olha só, esse aqui que já é um pouquinho mais largo, né, pra gente lixar numa lixa maior é melhor. Então, deixa eu tirar daqui esse selinho, esse precinho dele. E vou mostrar como eu corto. Olha, deixa eu tirar essa aqui. Olha só, esse daqui é o menorzinho. Esse daqui é o número 2. 115, número 2. Todos eles são referência 115. Esse é o 2. Esse daqui é o número 4. Esse o 6. Esse daqui é o número 10. Eu gosto do 14, do 10. Apesar de que eu uso muito o 8. Esse aqui, o que eu mais uso é esse e o 14. Eu tenho uns 2, 3 número 14 que estão bem velhinhos, então eu gosto muito de usar eles. O 10 eu pouco uso, mas eu comprei um para eu lixar ele para começar a usar também. Aqui, olha, eu venho, deixa eu ver se dá para você ver direitinho. Eu venho aqui, olha, cortando, arredondando essa lateral. Vou arredondando aqui. Vai ficando mais redondinho, né? Ele era bem... E aqui eu vou tirando devagarzinho os pelinhos, pra não acabar tirando demais. Eu vou bem devagarzinho, tirando pouquinho em pouquinho, pra não acabar, não é? Acontecendo um acidente, a gente cortando demais. E outra coisa, eu vou deixando o meu pincel um pouco grandinho, também não vou deixar ele muito curtinho. Às vezes, a gente precisa de um bem curtinho. Eu não vou cortar ele muito, porque eu tenho outros bem menores, né? Então, esse daqui, olha, eu vou deixar ele bem assim. Quando a gente deixa ele assim, corta ele assim, ele fica mais durinho, mais rebelde. Principalmente, a gente tem a sensação de um pincel seco, duro, endurecido. Então, eu passando na lixa, ele vai ficar bem mais maleável. Ele fica bem macio. Aí, me ajuda no meu trabalhinho. Aqui, ó. Passando um pouquinho aqui, bem de leve, tá? Vai passando, vai olhando pra ver se já tá do jeito que você quer. Não vá passando sem olhar, não. Passe 2, 3 vezes e olha. Eu coloco o dedo aqui para pressionar em cima da lixa e vou olhando. Eu vou passando o meu pincel, olha. Deixa eu ver se dá para eu mostrar aqui. Geral. Assim. Ó, de cima do ferrinho até a pontinha dele. A ideia é que eu vá ganhando uma maciez para esses pelinhos. Aqui. Esse, como é pequenininho, já tá bom. Às vezes, fica alguns pelinhos meio rebeldes e eu saio retirando. E vai ficando assim, esse primeiro. Agora, eu vou para esse outro, o trabalho não é diferente. Eu venho cortando aqui,
Esse daqui é maior, mais fácil. Olha só, vou arredondando. Aqui, vou deixando a pontinha redondinha. Vou diminuir o tamanho dele. Ele, quando tá assim com o pelo muito alongado, às vezes dificulta um pouco o nosso trabalho. Olha como tá irregular, né? A gente vai arrumando pra ir ficando arrumadinho. Arrumando ele aqui em cima. Você vai cortando, você vai olhando se ele tá ficando redondinho, direitinho. Aqui, ó, eu gosto de cortar uns pelinhos. Veja como é largo. Deixa eu ver, dá pra você ver. Como é largo essa pontinha, tá vendo? Então, a gente vem cortando uns pelinhos aqui, vai diminuindo. Olha, eu vou cortando assim por cima. Por quê? Aqui vai ficando uma quantidade maior de pelinhos e aqui vai se diminuindo. Vai estreitando, né? Essa parte aqui, ó, da pontinha, vai diminuindo a quantidade de pelinhos aqui dessa pontinha, vai ficando mais estreitinho. Olha o seu pincelzinho de lado para ver se ele não tá muito enlarguecido, tá? Veja que já melhorou um pouco. Acho que dá pra ver aí, né? Já melhorou um pouquinho. E aqui eu insisto ainda em tirar mais um pouco. E depois, a gente vai lixar ele um pouquinho também. Vem aqui na lixinha, vou passando, ele vai ficando macio. Olha, eu vou passando esse daqui já pressionando mais a pontinha do pincel. Esse cantinho aqui que eu gosto que fique mais fininho, mais estreitinho, olhando ele de lado. Então, eu venho aqui pressionando, ó, mais a pontinha dele, que ele é mais longo. E eu vou fazendo dos dois lados. Gente, cuidado nessa hora de lixar, pra você não lixar demais e não sumir com os pelinhos todos. Olha só. Que ele já tá bem estreitinho, a gente olhando ele de lado, tá vendo? Eu gosto de deixar meu pincelzinho assim. Agora, vamos para o próximo. Vamos para o número 6, aquele era o número 4. Mesmo trabalhinho, eu gosto dos meus pincéis assim arredondados. Aqui, ó. Vou diminuindo aqui o tamanho dele, mas arredondando. Aqui. Vou arrumando pra ele ficar bem direitinho aqui, olha só. Já tá bem redondinho, né? Pronto, agora eu vou vir aqui, olha como ele tá uma vassourinha, tá vendo? Eu tenho que tirar esses excessos pra ele ficando com essa ponta mais estreitinha. Não ficar tão aberto. Isso atrapalha o nosso trabalho. Então, vou tirando os pelinhos aqui por cima. Você não tira aqui embaixo, você tira mais, ó, pra pontinha, mais pra frente. A ideia é que tenha essa sustentação aqui, pra ele ficar um pouco mais firme. E eu vou tirando até eu ver que já está razoavelmente bom. E daí, eu arrumo o restante na lixa. Olha a diferença agora. Aqui, que ele já tá bem mais estreitinho, tá vendo? E agora, vamos pra lixa. Aqui. Vai olhando pra você não acabar com o pincel inteiro, não tirar os pelinhos dele tudo, né? Principalmente os pequenininhos, é que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele tem menos pelinho. Ele ainda não tá bom, já notou bastante com o nosso trabalhinho, mas ainda não tá bom. É a pontinha dele que eu tenho que trabalhar mais, pra ficar mais estreitinha. Estreitinha e com o pelinho macio, que é importante, que dá, assim, quando a gente tá pintando, dá a impressão de que tá macio, de que desliza melhor no tecido.
Quando a gente não dá essa lixadinha, a gente tem a sensação que tá seco o pincel da gente. Por mais que você pegue tinta, parece que tá aquela coisa ressecada, dura. Deixa eu passar mais um pouco e vamos olhar ele de lado. Olha só. Tá vendo? Ele já tá bom, já tá no ponto que pelo menos eu gosto. Agora, eu vou pegar esse número 10 e vou fazer o mesmo trabalho com ele. Aqui, olha. Vou arredondar ele. Vou arredondar esse aqui também. Dois lados, diminuir o tamanho, um pouco o tamanho dele. Deixa eu arrumar um pouco aqui, pra ele ficar redondinho. Olha só. Ele já tá redondinho, né? Agora, olha a vassourinha que fica, tá vendo ali de lado? Essa ponta fica enlarguecida, isso atrapalha o nosso trabalho. Esse aqui que eu preciso fazer a retirada, desses excessos para facilitar o nosso trabalho. Deixa eu ir cortando aqui, ó. Tô cortando um pouquinho aqui de lado para vocês verem onde eu pego. Não pega aqui embaixo, eu pego aqui, ó, pra pontinha. Mas eu vou cortando olhando assim para eu não fazer um buraco aqui no meio do meu pincel. A gente vai tirando sem olhar. Bom, olha só, ainda tá muito enlarguecido, estou cortando aqui. Conforme eu vá cortando aqui, ele vai ficando mais estreitinho. Aí, gente, olha, você vai olhando, você vai cortando aqui e você vai olhando ele assim de lado pra ver se ele tá com a pontinha já mais estreitinha. Vamos lá, que eu vou cortar teu dedo. Aqui, ó. E tome cuidado. Aqui eu vou olhando, olha que ele já tá quase bom. Aqui, ó. Mas eu vou cortar ele ainda um pouquinho mais. Aqui de baixo. Essa parte aqui de cima ele tá muito larga. Aqui. Pronto. Agora, eu vou terminar o restante do meu trabalho com a lixa. A gente vai lixando, sempre tendo cuidado de ir olhando para não tirar demais. E a gente vai passando a mão e vai percebendo que tá ficando bem macio os pelinhos. Aqui, ó, tá muito, muito áspero. Aqui tá macio já tá ficando bem macio. E esse trabalho eu vou fazendo dos dois lados. A gente vai puxando de baixo para cima, pressionando com mais força a parte de cima. Ou seja, eu venho passando aqui, ó. Venho passando aqui, mas a minha pressão maior é na pontinha do pincel. Venho e pressiono mais na ponta do pincel. Porque é a ponta do pincel que eu preciso que fique mais lixada, mais fininha, mais estreitinha. Quando a gente olha de lado. Deixa eu lixar ele mais. E deixa eu lixar aqui também mais. Ver se eu ganho ainda um pouco mais de leveza para essa pontinha. Para isso, deixa eu tirar um pouco também do pelinho aqui. Olha como ele está. E vamos ver agora a diferença, né? De como ele estava para como ele está agora. Olha só. Que ele tá estreitinho. O nosso trabalho fica bem mais fácil quando a gente tem o pincelzinho bem cortado e bem lixado. No meu caso, o que eu chamo de bem cortado e bem lixado é isso.
deixar os meus pincelzinhos assim, dessa forma. Olha só. Logo mais eu volto pra gente iniciar a pintura do nosso desenho, tudo voltado bem para iniciante mesmo. Ou seja, você tendo aí já a sua tábua, o seu tecido riscado, seus pincéis, providenciando também as tintas que lhes falei, não foi? Eu falei de 15 tons. Vamos só relembrar. Aqui, verde oliva, verde pinheiro, o verde pistache, o preto, o sépia, o branco, o violeta, o marrom, amarelo ouro, rosa escuro, siena natural, azul, no caso esse azul cobalto, vinho, cerâmica e vermelho. No caso, esse é o vermelho tomate. Pronto. Então, eu comecei a minha pintura com esses tons, com essa quantidade de tinta, eram poucas tintas. Eu tinha alguns pincéis que demorei um pouco para conseguir cortar e lixar, para deixar eles assim arrumadinho. Tive bastante dificuldade no início da pintura por conta disso, que eu ficava usando o pincel inteiro, do jeito que eu comprava, né? No caso, eu ficava usando o pincel assim, ó, essa vassourinha, e dava muito trabalho, é bem diferente de você tá pintando com o pincel cortado e lixado. E daí, a gente vai voltar pra gente começar alguma pintura usando, assim, esses materiais e apenas esses tons de tintas, pra gente ver o que a gente pode sair desenvolvendo aí em casa, tá bem? Beijos, pessoal, pra hoje é isso. Logo mais eu volto pra gente continuar com esse trabalhinho pra iniciantes. Tchau!